Seja bem-vindo a mais uma consulta live e o tema são os 5 alimentos que você pode incluir para vencer a síndrome fúngica. Estou dando esse conteúdo de presente com a abertura da inscrição para o método Você no Controle, que começou hoje, tá certo? Quem entrar hoje vai receber o bônus do módulo na cozinha. Inclusive, eu expliquei lá nos stories sobre o módulo, depois eu falo mais por aqui. Mas hoje, aqui dando início, se você quer vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica, para você, de fato, eliminar biofilme de fungos e recuperar um corpo, um sistema imunológico que vive adoecendo, que não se recupera, não se regenera. Se você está aqui e quer resolver isso, então gruda aqui no conteúdo, pega o teu caderno para fazer anotações. Quem já está no método Você no Controle, esse conteúdo está de forma completa no módulo ali na fase de ação, no módulo terapia nutricional. E hoje aqui eu vou colocar um resumo específico aí falando de 5 alimentos para direcionar quem está aí numa tomada de decisão, se quer corrigir isso agora, ou vai pular, ou vai esperar, eu misturei pular com esperar, vai esperar pular aí as 7 ondinhas para começar a resolver, né, as dores aí, aquilo que mais te incomoda. Então a gente não deve deixar para depois, não é mesmo? Vou colocar aqui o tema, vou fixar aqui, só para quem entrar depois, para saber que as inscrições do método estão abertas hoje até as 23h59 com o bônus, tá certo? Com bônus na cozinha. E o bônus, para quem entrou, já tá lá disponível também para você acessar, tá? E aí os outros módulos são liberados depois. E aí depois eu explico quando eu acabar o conteúdo de hoje. Eu explico mais e tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo ou sobre o método, coloca aqui nos comentários, que conforme eu tocar o barco aqui de conteúdo, eu vou olhando aqui os comentários de vocês e vou respondendo, tá bem? Boa noite, Dani. Vamos lá. Pra gente recuperar o corpo, para incluir alimentos, porque muitas vezes dá uma sensação que para vencer o quadro eu preciso só cortar. Eu vou cortar um monte de coisa, eu vou tirar vários alimentos e aí depois eu vou deixar a vida me levar e o corpo vai se recuperar sozinho, sem a presença de nenhum nutriente. E não é bem assim. A gente tem que dar uma pausa, tem que colocar o corpo de férias, claro, isso em alguns momentos, alguns dias, sempre que possível a gente faz isso quando dorme, quando entra aí num jejum, né? Então a gente dorme 8 horas, tá certo? Se a gente faz a última refeição do dia às 8 da noite, se a gente vai comer no outro dia 8 da manhã, a gente já faz um jejum natural ali, que é interessante, que é importante para o processo de recuperação de todo o trato gastrointestinal, que começa na boca e vai até o final dos intestinos. Então isso é a base para o processo de recuperação acontecer enquanto a gente recebe ali um sono reparador. Por isso que não dormir e comer muito antes de dormir atrapalha todo o processo, tá certo? Então, para incluir alimentos, precisa pensar nessa base aí, que precisa estar muito bem organizada do sono e da última refeição do dia, tá bem? Não vou entrar em detalhes nisso, que não é o nosso tema, talvez fique para um tema de uma próxima consulta live, mas é importante que você tenha consciência, então já eleve aqui o seu nível de consciência, que esse processo de reconstrução também exige que você dê uma pausa durante o seu sono e a sua última refeição tem um intervalo aí de pelo menos 12 horas até a próxima do outro dia, para que essa reconstrução aconteça do jeito certo. E assim o seu corpo, o seu sistema imunológico funciona para controlar aí tanto fungos quanto outros invasores, seja bactérias, vírus, todas esses bichinhos incômodos, inclusive a condição que nós estamos vivendo atualmente, tá certo? Que tem aí várias alterações, mutações genéticas aí de um vírus. Então, para que nosso corpo saiba reagir, precisa de uma base muito bem construída e reconstruída. E hoje aqui a gente vai falar dos 5 alimentos que você pode incluir para vencer a síndrome fúngica, tá bem? E aí, quando você pensa assim, 5 alimentos, né, para escolher 5 alimentos para falar aqui para vocês, eu pensei bem, falei assim, deixa eu dar um conteúdo que a pessoa vai sair daqui e já vai conseguir colocar em prática, já vai conseguir executar no dia seguinte ou até mesmo aí na última refeição que vai realizar nesse domingão. Então você que está aqui, está determinado em resolver isso, não vai deixar para depois, marcou data para começar. Então vamos conversar e vamos já aplicar, porque aqui o mais interessante é que seja um conteúdo aplicável, né? Então, se você quem quer e quem não sabe ainda quais são os sinais e sintomas da síndrome fúngica, quem tá perdido aqui no conteúdo e tudo mais, fica até o final que depois eu explico um pouco mais sobre isso, para quem é novo por aqui, para quem já acompanhou aí o conteúdo do evento, da Semana Chococeira,
que hoje nós estamos encerrando essa semana. Então foi muito boa a participação de vocês, a interação, a troca de mensagens. Quem assistiu ali a reprise do evento, conseguiu aplicar todos os testes de desbiose, então foi muito legal. Para quem não conseguiu assistir, sai do ar hoje e tá lá nos grupos, tá bem? Tá no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram também, para você poder aí correr e assistir se você está na sua tomada de decisão para resolver de fato o que está te incomodando, tá bem? Então vamos começar? 5 alimentos, começando aí pelo primeiro. Qual alimento que a gente precisa incluir todos os dias para a gente manter uma regulação do nosso sistema imunológico? Para a gente deixar ele funcionando do jeito certo. Quando a gente pensa em alimentos do grupo citros, então a gente pensa em laranja, em limão, né? São os alimentos aí mais comuns. Todo mundo vai num restaurante e pede um suco de laranja, um suco de limão, ou todos os dias toma um shot de limão, com a intenção, muitas vezes, de consumir uma fonte de vitamina C. Acredito que a maioria das pessoas indiretamente pense nisso, mas também por conta do sabor, porque é gostoso e tudo mais, porque já está acostumado com esse sabor, porque toma isso desde pequeno e nem conhece, às vezes, outros sabores, outras frutas que sejam fontes de vitamina C. E trago como curiosidade aqui para vocês que essas frutas, pensando em 100 gramas em porção do quanto que você vai ingerir, não é o que vai te oferecer mais nutrientes, mais fontes aí, inclusive de vitamina C. É o que é mais popular, esse alimento é o que tem uma maior produção, uma escala maior em nível de saúde pública, enfim, para alcançar um número maior de pessoas, tem uma produção muito grande. Mas há muitos outros alimentos, e aqui eu cito para vocês 2, que quem é do Nordeste ou quem é do Sul, Sudeste, Centro-Oeste vai conseguir comer, ou um ou outro, tá bem? Porque eu vou falar aí mais de um, que é rico em vitamina C, e de acordo aí com a sazonalidade, você consegue ingerir ainda muitos outros nutrientes que quando você vai consumir só o grupo, por exemplo, da laranja e do limão, você não consegue manter isso na sua rotina, que é, adivinha, caju e goiaba. Mas é lá, Sheila, mas caju é muito difícil, como que eu vou encontrar aí um caju, eu quero vencer a síndrome fúngica, você vai colocar um alimento que é difícil e tudo mais. Quem é do Norte e do Nordeste tem facilidade de consumir. Quem é de São Paulo tem alguns hortifrutis, alguns lugares que vendem e que é fácil de encontrar também. Mas goiaba, pessoas bem nutridas, tem em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar você encontra goiaba, é um alimento muito fácil de você carregar. Claro que eu poderia dar uma lista, pensando em sazonalidade, de vários alimentos, fontes aí de vitamina C, pensando em recuperação do sistema imunológico, que você encontraria na sua região. Mas aqui eu estou citando para vocês 2, tá bem? Que você pode, a partir de amanhã, pensar em expandir aí a tua escolha e falar assim, pá, quero vencer o quadro, deixa eu ver o que eu posso incluir de diferente para evitar frequência e repetição de outros alimentos. Aí tem as pessoas que são pessimistas que vão ficar assim, mas caju é difícil e tudo mais. Vai na goiaba. Qualquer alimento que seja laranja, ou seja, verde escuro, cru, vai te fornecer vitamina C. Então é muito simples comer. Agora, o que talvez seja difícil para algumas pessoas é saber quando chega ali numa feira, tem gente que nem vai na feira, né? Tem gente que prefere ir no supermercado. Aí eu já recomendo, se você quer economizar, você vai até a feira, tá certo? Quando chega lá, não sabe o que escolher porque não sabe nem o sabor do alimento. Então, se eu perguntar aqui pra você, quando foi a última vez que você comeu um caju? Quando foi a última vez que você comeu uma goiaba? Deu um bug aí, né? Entendem? Agora, a época do verão nos traz tantas frutas, tantos alimentos riquíssimos aí em água, em alimentos que são chamados de reguladores, porque tem pedacinhos de nutrientes que ajudam a deixar o nosso corpo funcionando do jeito certo. E não tem por que você apertar o play e fixar aquela mesma coisa, aquele mesmo suco de laranja ou aquele mesmo shot de limão todo santo dia repetidamente, tá certo? Entenda que a inclusão daquilo que tem uma dosagem um pouco maior de nutrientes e que tem outros componentes ali juntos, nessa mesma frutinha, vamos pensar na goiaba, tem a casca dela, é extremamente nutritiva, né? Você vê a casca é grossa, né? Então você come, você se sente saciada. Você vai tomar um suco ali da laranja, a maioria das pessoas sabem disso, mas vale aqui reforçar.
você não se sente saciada, tá certo? Isso não livra a sua fome, pode te refrescar, mas para vencer síndrome fúngica isso não ajuda. E o objetivo da terapia nutricional, para quem está lá na fase de ação, vai encontrar o conteúdo completo, você vai perceber que a inclusão de alimentos que você nem tinha parado para pensar, fala, cara, isso aqui eu posso fazer, que simples a organização do prato dessa forma, que simples eu incluir frutas específicas, sazonais, tá certo? Então, exige esse entendimento para que você tenha resultado, que você eleve o seu nível de consciência e saia daquela onda que muitas vezes é chamado de crença, né? Da forma correta. De ter pensamentos repetitivos de achar que você não tem escolha, que é difícil, que não tem acesso, que aí não tem. Tem sim. É que você não sabe como fazer. Quando você sabe como fazer, quando você tem as ferramentas, tem a informação, fica simples. Quando você não tem essa bagagem, você acha tudo difícil, você reclama, você fala assim, mas pra mim não dá, aqui onde eu moro. Então, os obstáculos são criados, aqui. E se você quer se libertar disso, quer receber nutrição, se você quer aceitar isso, é você fazer essa desconstrução. E começando pelo básico, que são as frutas. E o Brasil é riquíssimo, né? Maravilha, Bruna. Quem está no método, coloca aqui no controle para eu saber que você está no método. Fase de ação e fase de eliminação. E o bônus para quem entrar hoje, o bônus na cozinha tá liberado lá. Quem não entrar hoje, esse bônus não fica disponível, tá certo? Então, isso foi um presente que eu dei para a turma Tereza e para as outras turmas, mas para quem entrar até hoje, tá certo? Como eu mostrei lá nos stories. Então, 2 frutas, citei aqui, claro que há outras, não dá para eu falar todas aqui no conteúdo, que eu vou falar 5 alimentos. Eu citei essas 2 pensando em fonte de vitamina C, em fonte de alimentos que regulam e que vai deixar... Qual é a recompensa que você tem ao consumir esse alimento? Porque a gente precisa pensar em recompensa, né? Então, o que eu vou comer isso aqui? O que eu vou sentir? Você vai sentir a sua pele ficando mais bonita, você vai sentir que o seu processo de recuperação vai funcionar mais rápido, porque a tua imunidade fica mais forte. Então, o controle do supercrescimento de fungos, do biofilme de fungos, só funciona se eu incluir esses micronutrientes. E esse micro está no alimento que regula. E eu citei aqui 2 para vocês, um que é mais simples para quem está no norte e no nordeste, que é caju, e goiaba para quem está em qualquer lugar, né? É fácil de achar aí diante da nossa sazonalidade, do nosso clima. Então, esses 2 alimentos é a pontinha do que a gente tem de tantos alimentos, tantas fontes aí nutritivas no nosso país, tá certo? Então, vamos com tudo aí pensando em fontes maiores de vitamina C, né? Sai daquele, é só laranja e limão, isso é errado, tá certo? Pensar só dessa forma e só consumir repetidamente esses alimentos. Isso não ajuda você, não ajuda o combate do biofilme de fungos e não ajuda também a economia. E quando a gente pensa em economia, a gente pensa em tudo aquilo que a gente quer comprar com preço justo. Tá? Então, envolve isso aí também. Então, vamos pensar nisso, tá certo? E é claro que a indústria que desenvolve a doença, é a indústria também que muitas vezes quer entregar a cura, tá certo? Aliviar os sinais e sintomas. Então, esse loop de supermercado e farmácia existe, tá? E aqui a nossa conversa, isso aqui que eu tô falando com vocês, é pra gente quebrar esse loop. Tá fazendo sentido? Vocês estão no nível avançado, aqui eu tô conversando coisas com vocês, não é de quem ainda nem conhece nada sobre alimentação, sobre nutrição. Você que está aqui, você já está se aprofundando, tá certo? Tem gente perguntando aqui de acerola, maravilhoso, maravilhoso, amo acerola e é um alimento riquíssimo, mais rico em vitamina C comparado a 100 gramas de acerola com laranja e limão, tá certo? Então, pode mandar ver quem tá aí no Nordeste, acho que tá em época, né? De acerola, ai que delícia, eu amo. Mas aqui é difícil de achar. A gente acha em hortifruti aqui. Mas é diferente, o sabor é diferente. Estou indo pro Nordeste aí em breve, após Natal, se tudo der certo, eu vou. Ainda não tenho certeza absoluta disso. Vamos lá, então, falei aqui pra vocês das fontes de vitamina C. Quem tá no lado norte do país, tem camu também. Só que isso nem eu nunca experimentei, tá? Então isso é muito novo. Tem alguns alimentos assim que eu sei a fonte nutricional, mas isso é novo pra mim também, porque eu nunca estive lá. Eu nunca recebi o alimento, nunca peguei no alimento. Então veja só, né?
Então, tanta coisa que a gente tem para explorar no nosso país. Então, quando você for à feira, ou quando você for no hortifruti, porque supermercado às vezes é ruim de comprar isso, você vai ampliar o seu horizonte para fazer aí a sua terapia nutricional dar certo, tá bem? Lembrando que isso aqui é a pontinha do que você tem que incluir diante ali das fontes nutricionais, da terapia nutricional que está na fase de ação, tá bem? Quem está no método, vai lá que vai estar na fase de ação esse conteúdo completo, tá bem? Olha, a Sila colocou que tem camu-camu, maravilha. Camu-camu é o alimento mais rico em vitamina C. Eu nunca consumi camu-camu. Aqui é fácil de achar em pó, em formato de suplemento, né? Mas para consumir, eu não sei nem como come, né? Mas se você tem aí facilidade de consumir, maravilha. Sorte, muita sorte, né? Ter alimento à nossa disposição, na hora que a gente quiser consumir. Então, isso é uma bênção. A gente tem que ser agradecido por isso, né? Então, temos que agradecer essa possibilidade de comer na hora que quer, de ter disponível essa gama de alimentos aí, que são fáceis, muitas vezes, de encontrar, dependendo da sua região, tá bem? Vocês estão perguntando de polpa, de fruta? A questão não é tanto perder os nutrientes, é mais você não ter todos os nutrientes ali, porque você perde a casca também. Então, a polpa é o meio, né? O recheio ali da fruta. Então, é interessante que você coma a casca. A casca, pessoas bem nutridas, pensa assim, a fruta tem que se proteger. Então, você tem que se proteger dos raios solares, de tudo aquilo que tem, né, de interações do meio ambiente. E por isso que é uma coloração diferente do alimento. Então, uma proteção. Então, alguns são mais escuros, outros são laranjas, outros são roxos. E essa cor, essa proteção do alimento, seja verde, qualquer cor, isso faz muito bem para o nosso corpo. Então, são antioxidantes, fitoquímicos, fitonutrientes, não precisa decorar nenhum nome disso, você só precisa saber que a casca é muito boa para ser consumida e sempre que você puder comer o alimento com casca, maravilha, tá certo? É a melhor opção, tá bem? Isso pensando nesses nutrientes que eu citei aqui pra você. Então, é como se fosse um plus. É igual você comer uma jabuticaba. Sabe a pessoa que come a jabuticaba, come o recheio da jabuticaba e joga a casca fora? Você conhece alguém que faz isso? Fala pra pessoa não fazer mais isso, tá bem? Então, os nutrientes ali da jabuticaba estão tudo naquela casquinha dela, né? Maravilhosa, tá certo? Então, a mesma coisa na goiaba, enfim, aí na acerola, no caju. Quando você coa, você tira ali a casca, você tira os nutrientes também. É claro que tem momentos específicos que você vai desejar tomar um suco, enfim, aí é tudo, é um detalhe, né? Mas pensando em rotina, então você vai cortar o caju, vai botar na salada, você vai pegar a acerola e vai consumir ela purinha ali, que é maravilhosa, você vai comer a goiaba de lanche, enfim, é muito variável o que a gente pode fazer aí com as frutas e com o porcionamento que a gente precisa ingerir de alimento que regula o nosso corpo. Quer regular o sistema imunológico, quer fazer do jeito certo, isso aqui é a pontinha do que você tem que incluir aí na sua terapia nutricional, tá certo? Então vamos lá para o segundo, pensando em fonte daquilo que não deixa de forma alguma o nosso corpo sem reparação. Quando a gente pensa em nutrientes, a gente tem que pensar assim, o que repara o nosso corpo, que faz o corpo ali, ó, ter nutriente para ele reagir. Ah, Sheila, mas esse alimento que você acabou de falar não é? É, mas tem vários outros micronutrientes. E quando eu falar aqui para vocês de micro, há muitos. E a sabedoria, a maravilha que nós podemos estabelecer aí para nossa vida é que em um alimento, muitas vezes eu combino 2 alimentos e já tenho uma recompensa muito grande desses micronutrientes. Eu não preciso colocar 30 mil ingredientes no meu prato. A natureza é sábia e nós podemos ser sábios também, fazendo essas combinações aí, fazendo essas inclusões. E trago aqui para vocês um alimento que muitos de vocês já consomem, mas que talvez não saibam a diferença ali do conteúdo que tem, do lado de fora e do lado de dentro, que é a gema do ovo. Então, toda vez que você pensa em pele, quem tem síndrome fúngica está com queixa de pele, e a pele na parte íntima é pele também. Então, pensa ali nos lábios, na reconstrução ali da virilha, muitas pessoas têm descamação também ali na região. Então, tudo isso exige reparação. Então, esses nutrientes da terapia nutricional da fase de ação, de quem está lá no método vai ter informação completa, eles são fundamentais que todos os dias tem um pouquinho. Não é para ser perfeito, precisa ser feito e não perfeito. E a gema do ovo te dá essa recompensa. Então, ele te traz esse nutriente que faz com que você consiga aí ter essa reparação. E a fonte de vitamina A que tem ali, você não encontra facilmente em outros lugares.
Não é tão fácil a gente consumir fontes de vitamina A. Tem outros alimentos, por exemplo, quando eu penso em fontes de origem animal, só que nem todo mundo digere bem, tem uma boa absorção desses alimentos. E quando eu penso em um momento que eu estou fragilizada, com baixa imunidade, eu tenho que pensar o que meu corpo consegue digerir mais facilmente, que é gostoso e que eu consigo ter uma reparação ali no meu sistema imunológico e que a fase de ação dê certa. Aí eu penso na gema do ovo. Não é porque você vai descartar a clara, tá certo? Não é nada disso, mas eu estou falando aqui do recheio do ovo, porque ali tem diversos outros componentes, então eu penso em astaxantina, eu penso em um pouquinho de vitamina D, eu penso em licopeno, também numa concentração ali pequena. Então, ali naquele miolinho tem muitos nutrientes. E tem pessoas que ainda têm aquela crença de achar que consumindo gema do ovo pode aumentar demais colesterol, pode adoecer porque está consumindo gordura. E o que faz a gente ter um processo aí de adoecimento pensando em exageros, né? É tudo aquilo que eu deixo o meu corpo com uma alteração muito grave, como se fosse um processo inflamatório associado com o quadro de síndrome fúngica. E isso acontece toda vez que você exagera demais ali no seu loop supermercado e farmácia. Então, quando você tá ali nesse loop supermercado e farmácia, você facilita o processo de inflamação. Você não precisa decorar esses nomes que eu vou falar agora, tá? Mas é isso que precisa ser avaliado quando a pessoa tem risco cardiovascular, né, na família, teve aí muitas pessoas que infartaram. Então aí a pessoa precisa avaliar homocisteína, ApoB, a pessoa precisa avaliar ali também insulina, precisa avaliar o colesterol, claro, mas ApoB e homocisteína e PCR são os marcadores para mostrar se aquilo que está acontecendo no supermercado e na farmácia e na sua casa está compatível com a saúde que você deseja. E fazendo o link aí com síndrome fúngica, a pessoa que tem receio de comer esses alimentos, né, como eu citei aqui a gema do ovo, que é extremamente reparadora aí para a fase de ação, e fica consumindo outros alimentos ali que não tem esse conjunto de nutrientes ali de tão fácil consumo, aí a pessoa acha difícil comer. Acha difícil, não sei como fazer e tudo mais. É a falta de bagagem. Então, é a crença de achar que é muito difícil para você. Talvez você tenha passado momentos difíceis na sua vida e isso tenha sido pesado e você carregue isso sobre a tua própria alimentação. Mas não precisa ser mais assim. Talvez o que te faltava, né? Porque não falta mais. Se você está aqui e se você decidir entrar no método hoje, você vai receber que é um guia, que é um passo a passo, que é a orientação guiada, para você saber o que você tem que fazer em cada situação, como modular isso, como eliminar biofilme e como reconstruir o corpo, tá bem? E sobre a clara do ovo, trago aqui de curiosidade como bônus, é o exagero da clara de ovo que gera alergia alimentar tardia, tá bem? Então, é o excesso. Sabe aquelas pessoas que comem, às vezes, 20 ovos, né? Que tá treinando e come repetidamente esses ovos aí, pode causar essa alergia alimentar tardia pelo excesso. Não é porque o alimento é ruim, é o excesso, tá? Então, aí que está o problema. E para quem é vegetariano e vegano, por exemplo, Sheila, não como ovo, né? Não como a gema do ovo. Você pode consumir os alimentos alaranjados, tá certo? Não é a mesma coisa, não são fontes de vitamina A, são fontes de beta-caroteno, mas pensando na recompensa aí para reconstrução da tua pele, pensando em coceira, em descamação, isso vai te ajudar. Por exemplo, a abóbora, tá? Então, os alimentos alaranjados te darão esse suporte de beta-caroteno, que tudo dando certo dentro do seu corpo é convertido para o nutriente que você precisa para fazer a regeneração. E se não der, se a pessoa come e mesmo assim sente que a reparação da pele não tá muito boa, aí entra-se com suplementação. E lá dentro do método, na fase de reconstrução, que ainda não está liberada para a turma 13, tá? Eu deixei fechadinha para vocês irem acompanhando o conteúdo com calma. Então tá a fase de ação e a fase de eliminação. Essas duas fases e o bônus para quem entrar hoje. E aí depois vai ser liberado a fase de reconstrução, que é onde eu falo de suplementação. Como você suplementa do jeito certo, tá bem? E aí tem toda a explicação de dose de manutenção, dose de ataque, tá? Porque não é uma magia que o nutricionista ou o médico faz, fala, quanto que eu vou dar ali de dosagem? Não, são doses já pré-determinadas. E aí eu ensino isso a você, para você de maneira correta, né, responsável, e claro, sempre que tiver dúvidas você pergunta, porque você não estará fazendo isso sozinha,
Você pergunta para ver a necessidade de fato aí de uma suplementação. Porque é simples. Comeu, absorveu, tá recuperando. Não comeu, vive adoecendo e não vai comer por algum motivo, precisa suplementar. Tá? E aí você precisa aprender a fazer isso, porque isso serve para a vida toda. Não comeu, não vai comer, então vai viajar, é férias, tá em algum lugar e aí não vai dar para comer, aí você suplementa, tá bem? Dá para comer, tá ótimo. Então coloca no prato e aproveita ali os nutrientes do prato, tá bem? Lili, o tratamento, você tem acesso, eu tô ficando com a garganta seca, eu tô com o ar-condicionado ligado. Você tem acesso aí durante 1 ano, tá? Então você aplica no seu ritmo. Tem pessoas que aplicam um conteúdo dentro de 1 mês, já pegou as informações, colocou em prática e muitas delas, inclusive, vêm dar depoimento aqui depois de 20 dias, 1 mês, 2 meses. Então, a velocidade de aplicar o conteúdo depende de cada pessoa. Eu recomendo que você separe pelo menos 1 dia da semana para você acessar o conteúdo ali 30 minutos para você colocar em prática, tá bem? Os 2 primeiros módulos você leva 15 dias para organizar e assistir. Se você estiver com tempo, você assiste isso tudo em 1 dia, tá? Mas falo aqui pra vocês, assiste fazendo um resumo. Então, você assistiu o conteúdo, igual eu estou explicando aqui pra vocês o conteúdo de hoje. Depois de um tempo, vocês vão esquecer isso. O que faz a gente não esquecer a informação e memorizar? É depois que eu assistir um conteúdo, eu ir lá e fazer um resumo com as minhas palavras. Então, diante daquilo que você assistiu com as suas palavras, você vai lá e faz um resumo. Então, hoje eu tô falando aqui pra vocês dos 5 alimentos que você deve incluir. Então, você, com as suas palavras, você pegou ali o teu caderno, você anotou isso. Então, isso vai ficar guardado numa gavetinha ali que dificilmente você vai esquecer. Porque você reforçou o aprendizado. Agora, a pessoa que assiste fazendo várias coisas, sabe a pessoa que assiste a live, se você está assistindo a live fazendo outra coisa aí, então isso pode acontecer com você. Você assiste depois de 1 dia, você já não lembra mais nada do que foi falado. Então, é importante fazer esse resumo sempre que der, né? Tem pessoas que assistem uma primeira vez sem fazer resumo e depois volta lá e assiste fazendo resumo. Então, vai no seu tempo e no seu ritmo, tá bem? Então, vamos lá para o próximo alimento. Eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Então, só vou terminar aqui a parte dos alimentos. E eu vou falar com a Grace também, que se disponibilizou aqui em entrar em contar a história dela, de Vitória aí. E ela tinha um quadro autoimune, muitas alergias alimentares, então ela vai entrar aqui para falar com a gente. Deixa eu partir aqui para mais um alimento, aí depois eu falo com a Grace, depois eu volto e termino o 5º alimento e aí respondo as dúvidas de vocês, tá? Então já falamos aqui das fontes dos alimentos reguladores, da vitamina C, falamos aí da vitamina A, certo? Então fontes aí dos alimentos alaranjados para quem é vegetariano, vegano, para quem que é beta-caroteno, não é vitamina A, e quem come aí carnes, gema do ovo, capricha, tá certo? Então mantém isso na sua rotina que isso vai te ajudar a recuperar, regenerar. Não precisa ser todo santo dia, tá bem? Mas dentro de uma rotina 3, 4 vezes por semana isso ajuda muito. E pensando em temperos com ação antimicrobiana. O que quer dizer essa palavra antimicrobiana? É aquilo que combate o supercrescimento do que a gente não quer demais no nosso corpo, como fungos e outros bichinhos, bactérias, vírus. Quando eu penso em alecrim, vocês gostam de alecrim aí na cozinha? Vocês colocam tempero, quando vocês vão fazer alguma coisa, vocês finalizam com salsa, coentro, salsinha ou alecrim? Todos esses temperos, aqui eu tô falando de temperos, tá? Então, todos esses temperos têm ação antimicrobiana. Então, você manter isso com regularidade na tua rotina vai te ajudar. Isso sozinho vai resolver? Claro que não. Nada desse conteúdo que eu tô falando aqui pra você sozinho vai resolver. Mas são conteúdos riquíssimos, são informações que se você inclui e vai juntando com todo o restante do passo a passo que já tá lá de forma organizada dentro do método, você vai colher resultado. E você não vai esperar 1 ano para colher esse resultado. A gente sente a diferença no nosso corpo dia após dia. É dia após dia. Umas pessoas mais rápido, outras devagar, porque depende muito do sistema imunológico de cada pessoa. Mas quando eu quero ter uma ação antimicrobiana no meu corpo, eu não deixo faltar temperos. Então, a próxima ida que você puder, compre aí alecrim, coloca no peixe, coloca no frango, tá certo? Coentro, para os amantes, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. É antimicrobiano também, ajuda na digestão. Depois eu vou falar mais um aí que tem uma potente ação no nosso sistema digestivo e é antimicrobiano também. E também
acalma, né? A gente pensa assim nos nutrientes que tem presente ali, os pigmentos, né? Esse verde escuro. Então pensa no sistema que está precisando acalmar. Então é uma limpeza, é uma reorganização que o corpo, quando está funcionando do jeito certo, ele tem sabedoria para fazer. Mas quando foi um acontecimento, uma série de medicações, uma série de acontecimentos ruins, começa a ficar tudo desorganizado, tá bem? Então por isso que é importante prestar atenção nesses detalhes e fazer a inclusão, tá? Então, vamos lá. Graça, se você estiver aqui, me manda um oi. Que eu te adiciono. Orégano também. Ó, a Célia colocou, detesta alecrim. Veja o que você gosta de temperos. Não precisa ser necessariamente esses. É claro, eu estou aqui falando sobre alguns, mas há muitos outros, tá bem? Então, você vai lá na parte de temperos, você se perde lá, né? Então, a gente tem a nossa horta aí no supermercado. Se você puder fazer isso em casa, vai ser muito melhor, com certeza. Mas lá dentro na feira, no supermercado, de acordo com a sazonalidade, você vai trocando. Tem gente que quer consumir manjericão. Agora eu quero consumir o orégano. Orégano, sim, é um dos antimicrobianos mais potentes que tem. Um dos mais potentes, tá? Então, não se esquece disso. Aí pode finalizar ali com orégano. Então, vamos lá. Eu vou continuar, eu vou falar com a Grace, e aí depois eu vou falar o último alimento, tá bem? E eu vou tirar todas as dúvidas que vocês estão colocando aqui nos comentários. Mas entenda que pegar uma informação e colocar essa informação de forma perdida aí na tua rotina não vai trazer o resultado. Entenda que exige que você siga um passo a passo. A primeira etapa da fase de ação é quebrar o biofilme de fungos, ter aquele início da quebra com assertividade, né? Então, vamos entrar aí com tudo para eliminar esse supercrescimento que não deve permanecer em você. E aí eu continuo. Ih, travou. Voltei. Oi, Grace. Oi, Sheila, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por entrar aqui, contar aí uma parte da sua história que é maravilhosa. Eu agradeço mais uma vez o convite e poder participar e contribuir, né, com muitas meninas que às vezes não estão vendo uma luz no fim do túnel, mas que elas possam ter certeza que existe sim, que é possível É, superar, né, todos esses sinais e sintomas que estão que estão sendo acometidos, né, no seu organismo. Mas é possível, sim, a gente conquistar a cura, né? Então, eu estou muito feliz em estar aqui. obrigada, Graça. Obrigada mais uma vez. E conta para o pessoal de onde você fala, Graça, a sua idade, por gentileza. E um resumo, como que você identificou que você estava com a síndrome fúngica, para o pessoal conhecer um pouco da sua história, a questão das sensibilidades e como você enxergou essa luz aí no final do túnel. Sim. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, do interior, da cidade de Juí. E eu comecei essa busca, né, em função de ter sido diagnosticada com uma autoimune. E aí a médica me disse que eu teria que tomar um medicamento para o resto da vida, que não teria solução, né? E aí eu estava inconformada com isso e como você perguntou a minha idade, né? Eu tenho 40 anos e isso aconteceu foram 5 anos atrás. Então eu estava pensando assim, eu sou muito nova ainda para passar o resto da vida tomando medicamento, né? E eu também sabia que o medicamento, ele não ia resolver o problema, né? Ele só ia mascarar os sintomas que eu tinha, que eram dores articulares. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que tudo era influência da alimentação. E então, conversando com uma colega, ela me indicou um médico ortomolecular. E eu fui e ele então me diagnosticou com diversas sensibilidades alimentares, né? Eu fiz um exame para 86 alimentos, deu sensibilidade alimentar para 74.
E eu fiquei com 12 alimentos para poder comer, né? Porque o médico me sugeriu que eu deveria cortar, né, os alimentos e aí, aos poucos, ir incluindo. E também, durante o exame, ele já me diagnosticou com síndrome fúngica, né? Porque ele fez um exame que apresentava os fungos no meu sangue. Eu também estava tinha 3 unhas do meu pé que tinha, né, o fungo. E ele me disse, né, então, que eu deveria tomar vacinas para a imunidade, para as alergias e para os fungos. E junto disso eu fiz uma soroterapia com vitaminas e minerais. Isso me ajudou por um tempo. Só que como isso foi durante um mês que eu fiz, restabelecer o meu corpo, só que daí, depois disso, que eu parei com essa soroterapia, voltou praticamente tudo de novo, né? Então eu tinha bastante cansaço, as dores estavam controladas, né, por causa do medicamento, mas eu tinha bastante cansaço, eu tinha muito estofamento, gases, dor de cabeça, isso era constante, porque eu não, eu tipo, já tinha cortado, né, tirado da minha dieta lácteos e glúten, porque eu sabia que estava muito relacionado, né? Só que ainda tinha coisas que não estava fechando e eu não estava conseguindo nutrir meu corpo. E E, aí, e Graça, como você se sentiu, né? Recebendo essa lista, tendo que cortar tantos alimentos. Na época você achou isso, é sustentável, é normal? Como que foi? não, eu fiquei sem chão, né? Porque eu acredito no poder do alimento, né? E eu, como química industrial de alimentos, eu tipo, já tinha o conhecimento, né, de toda a importância do alimento para nutrir o corpo, para as funções do nosso corpo. E eu não me conformava com isso, né, de não poder comer coisas saudáveis, eu não poder comer uma fruta, não poder comer um legume, né? Então, eu fiquei muito sem chão. E aí eu estava nessa tentativa e erro, tira uma coisa, coloca outra e vai, e não. Eu melhorava um pouco e daí caía de novo, melhorava e caía de novo. Até que um dia eu me deparei, né, com um anúncio seu no Instagram, e eu comecei a acompanhar o conteúdo e eu vi, não, é isso. E ela falou em inclusão, que é isso que eu acredito que tem que ser, não só restrição. E aí eu resolvi entrar no método justamente para entender tudo o que acontecia, né, com o meu corpo em relação à nutrição e o que eu poderia fazer para realmente nutrir meu corpo, para restaurar ele, né? E você falou também a questão que, né, dependendo da nossa dedicação, é claro, poderia, no caso, ter a cura de algumas coisas e das autoimunes a remissão. E era esse o meu objetivo, né, ter a remissão da autoimune. Então, eu entrei, logo que abriu a inscrição, entrei no método e segui direitinho, fui obtendo os conhecimentos e hoje eu digo, realmente, eu consegui a remissão da autoimune, eu consigo ter uma qualidade de vida, eu percebo assim como o meu corpo recuperou, tipo, eu ganhei massa magra, o meu cabelo, minha pele, assim, ó, unhas, foi sensacional, assim, é nítido ver, sabe, no corpo. E eu consegui entrar em remissão, tanto que agora eu não tenho mais feito uso de medicamento e eu não tenho as dores articulares. Claro que em algum momento que eu me exponho aos alimentos que eu identifiquei, né, que eu tenho alergia ou intolerância, elas voltam. Mas eu percebo que agora meu corpo está muito mais fortalecido, porque quando eu entro em contato com alguns alimentos, porque às vezes não tem opção, né? Quando
viaja ou coisa assim, dependendo do lugar onde tu tá, não tem opção. E aí eu não sinto mais tantos sintomas como eu sentia antes, sabe? Eu tinha assim, ó, desde o primeiro alimento que eu colocava na boca, eu já ficava estufada, com aquela sensação de empachamento, e, e passava o dia assim. E isso era todos os dias. E o médico tinha me dado para fazer uso de probióticos continuamente. Então, além da desbiose fúngica, eu tinha uma desbiose bacteriana. Então, tudo isso foi agravando, né, esse tanto de micro-organismos que consumiam os alimentos as minerais e vitaminas que eu consumia através dos alimentos, porque eu me considerava que eu tinha uma alimentação saudável. Eu sempre fiz muito consumo de fruta, verduras, legumes, só que o meu corpo não absorvia. Por quê? Por causa da desbiose. Então aí eu fui obtendo conhecimento, fui fazendo, né, seguindo passo a passo, e hoje assim, ó, eu vejo uma melhora tremenda, assim, é incrível. E, e até as pessoas que convivem comigo conseguem perceber isso, né, que melhorou muito, muito mesmo. Porque antes eu ficava vivia irritada, qualquer coisa eu estava irritada, estava cansada, né? Não tinha ânimo para nada. E agora é outra vida, né? Eu não conseguia ter disposição para encarar um dia inteiro. Chegava meio-dia, eu tinha que fazer a minha céstia, né? Porque senão eu não conseguia. Eu tinha que descansar um pouquinho. E agora, assim, ó, eu acordo todos os dias antes das 6 da manhã e vou dormir às 10 horas da noite e eu tenho disposição, sabe? Então é incrível, assim. Eu sou muito grata por tudo isso, né? E por ter esse conhecimento nas minhas mãos, porque eu sei aonde eu estou conseguindo identificar, né, todos os meus gatilhos e consigo então adequar. E mesmo que eu caia novamente, né, aconteça, né, de me expor a algum alimento, eu sei o caminho para percorrer, fazer de volta e vai mais rápido, né? Eu consigo me restabelecer muito mais rápido. Então, é fantástico. Eu só agradeço por ter conhecido você. Ah, eu que agradeço, Graça, por você falar aqui, contar mais uma vez o seu relato aí de remissão, cura. E, e para muitas pessoas, você relatou aí a parte do médico, o atendimento presencial vem como a única resposta. E o online trouxe uma possibilidade aí muito maravilhosa, né, de eu me comunicar com pessoas de tudo quanto é lugar. E você se lembra por que você decidiu dar o voto de confiança? Porque você já tinha passado com outros profissionais, né? Já estava ali um pouco, né? Você falou assim, agora é a hora de inclusão de alimentos. Mas teve mais alguma coisa? Você falou assim, não, deixa eu dar um voto de confiança aqui pro método online? Sim, primeiro pela questão da liberdade, né? Que, que você falou que traria o conhecimento para eu adequar ao meu perfil, porque cada um tem a sua individualidade, né? E aí eu não ficaria presa numa dieta que uma nutricionista ia me passar, sendo que ela não está no dia a dia. E quando a gente chega numa consulta, tem muitas coisas que às vezes a gente não lembra de comentar, de falar para o médico, que seriam importantes. E às vezes o médico também não faz as perguntas certas para a gente, né? E, e aí, esse foi um dos pontos, né? O outro que a gente tinha falado da questão da inclusão. E o terceiro ponto é do conhecimento que você traria para eu conseguir aplicar no meu dia a dia conforme a minha realidade, né? Porque como você disse, você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. O tipo de alimento que eu tenho é diferente do teu, o clima é diferente. Então,
você iria passar, né, toda essa parte da alimentação, suplementação, que eu conseguiria, então, organizar a minha vida, né, com o conhecimento e com as coisas que eu tivesse disponível para mim. E isso foi muito importante e também sobre a questão de ver como a pessoa como um todo, né? Não apenas uma parte que está apresentando sintoma, mas que tem todo um, um meio ambiente, né, que está ali fazendo com que você adoeça, né, ou melhore. Então, isso foi muito importante para eu tomar a decisão, né, de entrar no método e fazer online. Não tive nenhuma resistência com o online, né? Eu já tinha feito outros cursos e já tinha crescido muito dentro dele, então eu acreditei realmente e pela forma como você passava os conhecimentos, assim, me passou segurança, que tudo que você falava, assim, ó, conectava com o que eu já vinha pesquisando e estudando, né, de outras fontes, mas assim, como você colocou, você daria um passo a passo. E eu estava estudando por conta própria, porque, né, tipo, santo de casa, né, não faz milagre, mas eu acreditava que, como eu já tinha uma boa base, um bom conhecimento, eu conseguiria organizar as informações e resolver o problema. E não foi o que aconteceu, né? Então, tipo, por mais que eu tivesse ali há um bom tempo estudando e tentando aplicar, não faltava alguma coisa, não encaixava. Então, você passar esse passo a passo de todas as etapas, como que seria, né, para recuperação, fase de restauração, depois de manutenção, foi também muito decisivo para mim. Ai, Grace, muito obrigada, viu, por contar aí como foi a sua experiência. Tenho certeza que isso vai alcançar muitas pessoas, como já alcançou, né, outras vezes. E quem está decidido a entrar já está dentro ali da turma 13. E quem não está, isso aqui é o pontapé, talvez, para elevar o nível de consciência, né, para saber que existe um outro caminho. Então, cada um tem o seu momento de despertar, tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, mas é importante estar conectado com aquilo que vai trazer as respostas, né? Então, isso aqui talvez seja um primeiro passo para muitas pessoas e para outras aí já é o passo a passo mesmo. A pessoa já está É, lá aplicando. Ah, Grazi, eu, muito obrigada, viu? é só reforçar, né, para quem está assistindo, que mesmo que você não tenha certeza que tenha síndrome fúngica, o método é um conhecimento para a vida. Então, que você pode aplicar em qualquer situação. Então, eu acredito que vocês não vão se arrepender desse investimento que vocês vão fazer em vocês. É a diferença de valor e preço, né? Então, Isso. a gente diferencia aí de acordo com aquilo que eu posso fazer na fase atual, depois, a longo prazo. Então, é bom ter essa percepção que são coisas diferentes. Sim. Obrigada, Graça, por continuar aqui no Compartilhou, Obrigada. por ter entrado, contado aí uma parte da sua história. E seguimos, conte comigo, seguimos juntas lá no clube e com novidades em breve aí a partir de janeiro, que depois eu conto para Ah, vocês. que ótimo. Muito Tá? obrigada. Obrigada a você, Graça. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu ativar aqui os comentários. Aí eu acho que para sair, Graça, você tem que Ai, vizinho aí, eu não sei onde fica. pois deixa eu procurar ele. Eu não tô vendo aqui no meu, não. Acho que eu vou ter que sair da live e voltar de novo. Ah, tá bom. Um beijo, Graça. Beijo. Então, pessoas bem nutridas, a história da Grace pode ser parecida com a sua, talvez tenha alguma coisa ali em comum, mas o quadro de autoimune, algumas pessoas têm esse diagnóstico, né? Seja um hipotireoidismo, uma psoríase, tinha alguma pessoa colocando aqui nos comentários. É, o corpo dessa pessoa reage a muitas coisas, mas o fato de reagir não quer dizer que ela não possa comer o alimento. Então, quando um médico coloca uma pessoa numa condição de fazer um exame e tira quase todos os alimentos e deixa essa pessoa com 10 alimentos ali na rotina dela,
é com a tentativa de deixar o corpo com menos reação, né? Porque a autoimune é o sistema imunológico reagente. Só que isso não é sustentável, isso não é sábio pensando em reparação. E a pessoa não consegue se manter nisso. E foi isso que aconteceu com a Graça. Ela viu que aquilo ali, durante um mês, ok, ia dar certo algumas coisas, mas depois não foi sustentável para a vida dela. E aí, dentro do passo a passo do método, ela recebeu a liberdade nutricional, que é o quê? Você saber como aplicar e entender como o seu corpo reage e remanejar isso. E não é algo difícil, mas precisa ser entendido, tá bem? Precisa ser compreendido. E tem doenças que têm remissão, tem doenças que têm cura. Então, quando eu penso em doenças fúngicas, igual ela citou, micose, tem cura. Candidíase, tem cura. Pano branco, impinge, tem cura, tá certo? Agora, a autoimune tem remissão. A herpes tem remissão. Então, são doenças que têm a característica de ficar quietinha e a gente tá ali no controle nutricional, enviando nutrientes para o sistema imunológico não deixar o corpo reagir e ter uma resposta negativa, tá? Eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês. Deixa eu falar, só finalizar sobre os alimentos, tá? Que eu citei para vocês. O último alimento que eu ia trazer aqui, que eu vou trazer, né? Vou falar agora para vocês. Aí pensando nos 5 alimentos que você já pode incluir para vencer a síndrome fúngica. Quem perdeu o conteúdo depois pode assistir. Quem está no método decidiu entrar hoje, porque só hoje tem a inclusão com o módulo na cozinha, tá? Que eu mostrei lá nos stories. Então, quem entrar com hoje recebe esse bônus. Quem não entrar hoje não recebe mais esse bônus, tá certo? Está na fase de ação no módulo terapia nutricional. Então, lá você tem a informação completa. Aqui é uma pontinha da informação, tá bem? E aí, o último alimento é o gengibre. Por quê, Sheila? Gengibre, você já reparou que toda vez que você vai no restaurante japonês, você tem o hábito de comer comida crua, eles servem o gengibre ali? E não é algo aleatório, né? Não é... Nossa, tô brilhando, né, gente? Tô vendo aqui reluzente minha testa. Não é sem um propósito. Então, o alimento cru, ele exige uma maior atenção para o consumo. Por isso que há muitos quadros de intoxicação alimentar, dependendo se você vai comer frutos do mar, por exemplo, ostra, esse tipo de coisa. E quando eu penso em peixe, exige a mesma atenção, porque se não entrou em contato com fogo, o risco de você se contaminar pode ser maior. E o gengibre tem essa característica muito potente antimicrobiana. Então, ele ajuda a como se fosse um combate mesmo, né? Então tem uma ação ali anti-invasor para que você consiga fazer uma ótima digestão, seu ácido clorídrico consiga agir no alimento e você não tenha aí uma contaminação, seja por bactérias, verme, fungo, enfim, outras coisas. Então, o gengibre pode se manter presente na sua rotina. Claro que você não precisa consumir todos os dias. Aqui eu estou falando de uma proposta de coisas que você pode manter em rodízio na sua vida, mas é importante que você saiba que não é à toa que esse alimento está ali, que ele tem a característica digestiva, mas também ele combate o supercrescimento de invasor, tá bem? Então, é um ótimo alimento para se ter em casa, seja em chá ou seja em natura, que é você comprar o próprio gengibre. Então, falamos aí dos alimentos. Agora eu vou olhar aqui os comentários de vocês, que eu vi que vocês estão interagindo de forma maravilhosa. E quem está no método, coloca no controle para eu saber que você entrou, que você já está lá. A Maria colocou aqui: sofro muito com psoríase, o que comer e como tratar. Se você tem a psoríase e outros sinais e sintomas da síndrome fúngica, o método se encaixa perfeitamente para você, tá bem? E lá dentro do passo a passo tem a terapia nutricional antifúngica completa. O que é isso? Para quem não sabe a diferença de uma dieta para uma reeducação alimentar para uma terapia nutricional antifúngica. A dieta é aquilo que você já faz, que você já come aí, são os alimentos da sua rotina. Isso é chamado de dieta, né? São os nossos hábitos culturais. Então, tem a dieta de quem mora no norte, no nordeste, no sul, a dieta do americano, a dieta do alemão. Reeducação alimentar é aquilo que eu faço para eu não ficar me afundando em ultraprocessados. Basicamente, é isso. Então, reeducação alimentar tem no Guia da Alimentação da População Brasileira. É algo visando saúde pública. Então, quando eu penso em alimentação da população de um modo geral, saúde pública, saúde geral, eu penso em reeducação alimentar. Que são as pessoas que muitas vezes não receberam essa bagagem dos pais.
não tiveram a informação correta sobre como lidar com os alimentos e não tiveram essa informação também na escola. Por isso que existe esse termo reeducação, porque o certo era ter educação nutricional já desde de pequenininhos. E aí tem a terapia nutricional que serve para eu controlar ou combater o supercrescimento de fungos e também o quadro de disbiose, como a Graça citou aqui no depoimento dela. Então, ele tem data para começar e tem data para terminar. Qual é a data que termina, Sheila? É quando você se sente ótima. Então, tem muitas bem nutridas que fazem o ciclo em um mês, já terminou, já está tudo ótimo, já está maravilhosa. Tem outras que levam 3 meses, tem outras que se mantêm. Não quer dizer que não possa comer nada fora daquilo. Não é isso. É que pega essa informação e vai organizando e aplicando e vendo a recuperação do corpo acontecer. Não é perfeito, é para ser feito, tá? A vida não é perfeita, a sua alimentação também não será. E essa expectativa de colher a perfeição faz com que você demore muito mais para iniciar. Você tem que iniciar hoje com a informação que eu passei aqui para você. E quem já decidiu entrar no método, tá lá com a informação, opa, a partir de amanhã assistir um pedacinho, deixa eu colocar isso aqui em prática. É assim que deve ser feito, tá? Então, a ação é o que vai te tirar desse resultado ruim que você está. É a ação. E quem não começar na fase de ação, que é exatamente esse o primeiro módulo do método, vai entrar, vai acabar o ano, vai entrar mais um ano do mesmo jeito, com o mesmo resultado ruim. E aí a culpa é de quem? Porque agora você tem a informação, não estou falando que você é culpada. Mas a culpa é de um sistema que se retroalimenta entre supermercado, farmácia e o teu adoecimento, e você não sente muitas vezes ânimo, energia e vontade muitas vezes de ter uma tomada de ação e fica esperando o momento certo para isso. E a indústria sabe. E aí você vai lá, mais uma vez, no profissional, no prescritor, recebe a mesma medicação, repete esse loop, tem vontades exageradas específicas por coisas que não estão contribuindo, então está só concentrado naquilo, e o loop do adoecimento se mantém. E o biofilme de fungos só cresce. Então, se você está aí na sua fase de ação, fala, não, eu não quero mais um mês assim, eu não quero mais um ano assim, eu não quero viver uma vida regada aí com tantas medicações que eu posso prevenir, que eu posso evitar através daquilo que eu boto no meu prato todos os dias. Então, se você está nessa fase, seja bem-vindo ao método. A inscrição está aberta, o link está no perfil. Vai lá e entra para você receber o módulo bônus na cozinha. Se não entrar hoje, não recebe esse bônus, tá? Eu tô avisando aqui mais de uma vez, para depois vocês não mandarem direct e falar assim, ah, Sheila, não tava sabendo. Então, entra lá, tá? E deixa eu ver aqui mais comentários. A Daniela falando que comprou o curso, eu não chamo de curso, deixa eu explicar para vocês porque eu não chamo de curso, porque você tem as suas dúvidas respondidas. Como a assessoria nutricional e é um passo a passo guiado, você não tá perdida ali. Tá? Então, quando a gente muitas vezes recebe um curso, eu não tenho total direcionamento do que está acontecendo, do que vai ser feito. É igual eu vou fazer, por exemplo, uma faculdade. Você não sai com uma garantia de emprego. Você não sai com uma garantia que você vai saber aplicar aquilo em você. Certo? Você não sai com essa garantia. Então, por isso que é um curso. E aí, quando eu falo para você método passo a passo, é porque eu estou te entregando essa garantia desde que você siga ali o passo a passo, tá bem? O Instagram que tá me avisando que vai acabar o conteúdo, porque ele só me permite ficar 1 hora agora ao vivo. Não sei por que que acontece isso agora. Dá 1 hora de live, o sistema vai derrubar aqui. Sobre as dúvidas, deixa eu ver aqui de vocês, se dá tempo de eu responder umas 3. Célia colocou aqui, tem uma micose de unha e faço o exame para ver se a micose dá negativo. Não, se você tem a micose na unha, o fungo está consumindo sua unha, ela está esfarelando, está esverdeada, está escura. Isso é supercrescimento de fungos. Você não precisa esperar um papel para ter certeza disso, tá bem? Então, e os outros sinais e sintomas você vai observar dos pés à cabeça. Então, olha o couro cabeludo, olha o ouvido, olha a garganta. Então, olha o corpo como um todo, tá? Porque é bem possível que você tenha outros sinais e sintomas. A Valda, eu não consegui durante o dia participar, estou no sítio, ainda consigo aderir? Sim, até meia-noite. Quem entrar hoje, até meia-noite, tem acesso já à fase de ação
e a fase de eliminação do método e também ao bônus na cozinha, que eu mostrei lá nos stories como que é o bônus, os módulos. Se vocês tiverem dúvidas, eu tiro depois ali pelo direct, tá bem? Isso para quem não decidiu entrar. Quem decidiu entrar tem o esclarecimento, tem ali a assessoria nutricional dentro do clube. A partir de amanhã, vocês serão liberadas o acesso, tá? Porque hoje não tem ninguém trabalhando da equipe, tem, claro, né? Mas não todas as pessoas, então por isso que há essa limitação. Eu vou entrar de novo ao vivo, eu vou sair porque vai cair, eu vou entrar novamente para responder as dúvidas de vocês, tá bem? Então, peraí que eu já volto, porque vai cair aqui a live que deu 1 hora aí o prazo do Instagram.